Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Eurípia, eu sou professora de Biologia e de Ciências e hoje nós vamos conversar um pouco sobre ética e conhecimento científico. Para contextualizar essa temática, nós vamos ver sobre células-tronco. As células-tronco, ela está na última página do seu PET. Inclusive, tem um exercício sobre células-tronco que você, ouvindo direitinho a aula, você vai conseguir resolvê-lo sem dificuldade, tá? Então, está na semana 10, no PET 4. As habilidades que nós pretendemos alcançar com essa aula: considerar o impacto do progresso pelo conhecimento científico e suas aplicações na vida, na sociedade, na cultura de cada pessoa. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o conceito de ética e biotecnologia, diferenciar células-tronco totipotente e pluripotente, contextualizar a ética e obtenção das células-tronco e descrever os mecanismos de obtenção das células-tronco. Então, o que é ética e conhecimento científico dentro da pesquisa? A pesquisa científica é a base de quase todo conhecimento humano. Graças a ela, a gente tem elevado grau de desenvolvimento científico em todas as áreas. E existem comitês de ética que regulam essas pesquisas. Por quê? Porque elas envolvem os seres humanos, os animais também, para garantir o respeito e a prevenção de danos, para prevenir os danos, referente a essas pesquisas que são feitas, porque eles inoculam a medicação, eles inoculam o vírus ou a bactéria naquele ser vivo. Então, com as células-tronco, a gente vai ver mais à frente que com as células-tronco, fazendo o tecido referente àquele órgão, pode ser testado naquele tecido. Já não vai mais precisar daquele animal, mas ainda assim existe a ética para mediar essas intervenções aí. Sabemos que os impactos das novas descobertas nem sempre são favoráveis ao bem-estar dos seres humanos e de outros seres vivos. Por isso que eu falei com vocês sobre como eles vão fazendo as pesquisas utilizando os animais primeiro e depois os seres humanos. Então, tem necessidade desse conselho de ética para mediar. O que é biotecnologia? E onde que a gente utiliza essa biotecnologia? Onde que a gente vê, sobre a biotecnologia? A biotecnologia é o ramo da biologia que desenvolve tecnologias a partir de organismos vivos, baseado nos processos biomoleculares e celulares, para criar ou modificar produtos e resolver problemas da sociedade. Então, a biotecnologia na medicina, ela vai ser aplicada para manipulação de células, de proteínas, para criação de vacinas, para manipulações, no caso, dos embriões humanos, para fecundação artificial, para células-tronco. Então, essa questão ela tem levantado dúvidas, no Conselho de Ética para alguns setores da comunidade científica. Afinal, o que são células-tronco? Então, gente, para falar sobre células-tronco, a gente tem que entender primeiro o que é célula. A célula é a menor unidade que vai constituir os seres vivos. Então, a célula ela vai formar os tecidos vão formar os órgãos e os órgãos vão formar os sistemas. Quais tecidos que a gente conhece? Tecido epitelial, que é o da nossa pele, tá? Tecido conjuntivo, da parte conjuntiva e dos órgãos internos, vários deles. Sistema, por exemplo, o sistema nervoso, que tem o neurônio, que é constituído pelo neurônio. Cada tecido vai ter as suas células referente, a morfologia daquelas células vai ser referente ao que aquela célula vai fazer e qual tecido que ela vai constituir. Por isso, as células são diferentes. Aqui, a gente pode ver o neurônio, tá vendo o formato dele? Porque ele vai ter que fazer sinapses celulares, Então, ele vai ter esse formato. Aqui está faltando um pedaço dele, Mas o dendrito tá por aqui. Então, as células musculares, elas são mais alongadas, as células do sistema sanguíneo estão aqui. Então, todas elas têm diferença anatômica,
diferença morfológica do formato que elas têm para constituir aquele órgão que vai formar aquele sistema. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Os sistemas, então, sistema respiratório, né? Vai ter os pulmões e tudo mais, sistema circulatório, as veias, as artérias, né? Sistema circulatório, coração. Inclusive, para vocês terem uma ideia, mesmo no tipo de célula, por exemplo, muscular, o músculo cardíaco, pela função dele, por exemplo, que o sangue ele entra mais devagar, mas na hora de sair ele sai com mais pressão, porque o coração não é uma bomba. Então, esse músculo ele tem que ser muito forte. Então, ele vai ter diferença anatômica, mesmo no músculo cardíaco, que é um tipo, né, muscular, do músculo, por exemplo, do seu braço ou da sua perna, que você tem que andar ou tem que pegar, né, algum objeto. Então, dito isso, a gente tem, então, as células-tronco. As células-tronco, elas vão ser como se fosse um coringa, vamos colocar assim. Sabe aquele jogo de cartas que o coringa ele pode ser qualquer das cartas? Ele fica no lugar de qualquer uma delas? Então, as células-tronco, elas vão poder se diferenciar, ela vai virar, né, qualquer célula do nosso corpo, qualquer uma, para formar qualquer tecido, tá certo? Então, é um tipo de célula que pode se diferenciar e constituir diferentes tecidos. Tudo bem até aqui? Onde que elas vão ser obtidas? A gente tem as células multipotentes, que ela vai estar, então, dentro da medula óssea. Não confundam a medula espinal com a medula óssea. Medula óssea, dentro dos ossos, é que tem as células-tronco, tá certo? Dentro dos ossos tem a célula-tronco, essa multipotente, e tem também dentro do cordão umbilical da criança, tá certo? Quando o fetinho ali está se alimentando via cordão umbilical, dentro daquele cordão umbilical vai ter as células-tronco ali. Elas são multipotentes, elas vão formar qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de célula, só não vai formar os anexos, que nós vamos ver agora. Como uma célula-tronco pode dar origem a todas as células do nosso corpo? Então, gente, a gente tem, então, o espermatozoide, né, os gametas. Você tem o espermatozoide do seu pai, né, que te constituiu, e o óvulo da sua mãe, que são gametas, tá? Depois eu vou explicar ali direitinho. Então, quando o espermatozoide penetra o óvulo, o núcleo dos dois, cada um deles tem 23 cromossomos, que é da espécie humana que eu estou falando. Então, quando eles se juntam, o núcleo deles vai formar 46 cromossomos. Por que eu estou falando isso? Quando o óvulo penetrou, quando o espermatozoide penetrou o óvulo, ele virou o zigoto, que é a primeira célula do ser humano para formar o embrião. Ele já está constituído ali um ser geneticamente, ele está completo, geneticamente. Você ainda não tem braço, nem perna, nem nenhum órgão ainda, uma única célula, que é o zigoto, ela já vai transformar em todos os tecidos que virão, tá certo? Os gametas, então, que são haploides, né, 23, a célula N, e carregam metade dos cromossomos daquele indivíduo, se unem para formar o zigoto. Na fecundação, os núcleos deles se unem, como eu falei para vocês, e eles vão ser uma célula geneticamente completa, como eu falei também, né, e possui DNA próprio. A primeira célula chama-se zigoto ou ovo, tá? Então, ao longo do crescimento embrionário, alguns genes são ativados e outros são desativados. Por isso que naquele aglomerado ali de células vão formar vários tecidos. Por quê? No gene que a célula tem, alguns genes vão ser ativados e outros vão ser desativados. Por isso que a gente não tem, por exemplo, porque a gente tem todos os órgãos diferenciados, tá certo? Então, ele tem formato e funções distintas, como eu falei para vocês. Se todas as células que formam o indivíduo vieram do zigoto, que é aquela primeira célula, né, depois do encontro do espermatozoide com o óvulo, porque todas elas têm forma e funções diferentes. É aquilo que eu falei, genes ativados e genes que são desativados, dependendo do grupo celular que vai formar aquele órgão, tá certo? Como que surgem as células-tronco? Vamos ver? Então, aqui, meus amores, a gente tem a fertilização in vitro,
que o espermatozoide é colocado dentro do óvulo, tá? Em laboratório. E aqui a forma normal, tá vendo? O gameta do seu pai, o gameta da sua mãe, o óvulo e o espermatozoide. O óvulo aqui, ele tem receptores de membrana. Quando a mulher está ovulando, ele fica todo com os receptores todos receptivos, todos abertos. Aí depois que o espermatozoide penetra, ele vai perder esse rabinho que ele não precisa de andar mais, já chegou, e todos os receptores se fecham. Por isso, um óvulo e um espermatozoide. Tá certo? Aí ele vai formar, depois desse encontro aqui, ele vai formar o zigoto, que é uma célula única com os cromossomos ali completos, né, 46 na espécie humana. Aí essa única célula vai dividir em 2, em 4, em 8, em 16, em 32. Quando ela tiver 32 células aqui, ela vai estar em estágio de mórula. Mórula por quê? Ela parece uma amora. Sabe a frutinha amora, que tem um tanto de gominha, um tanto como se fossem as células mesmo? Então, ela vai ficar em estágio de mórula. Nesse estágio de mórula, ela vai migrar, né, para os polos aqui, formando aqui a blástula. Essa blástula, está vendo aqui um ajuntamento de célula? É aqui que vai ser retirada as células-tronco para diferenciar os tecidos, para ser utilizado nas pesquisas, tá? Então, aqui, ó, 2, né, o zigoto, 2, 4, 8, né, 16, 32. Aqui, gente, é o que eu falei com vocês, está vendo o cordão umbilical aqui? Essa marquinha que você tem do umbigo é o cordão umbilical, tá certo? Ele vai ser ligado aqui na placenta. Quando você nasce, a placenta vai ser retirada porque não tem função, né, nenhuma. Se deixar dentro, até causa infecção generalizada, a mulher pode morrer. Então, é retirado todo ali, já não precisa dela mais, tá? E o cordão umbilical é cortado. Então, esse cordão umbilical, ele poderia ser utilizado para células-tronco, não está causando nada a ninguém, né? Muito pelo contrário, vai estar ajudando nas pesquisas. Então, as células-tronco é a classificação delas quanto ao poder que ela tem de diferenciação. A totipotente, tote é tudo. É aquela que pode formar qualquer tecido e formar os anexos. Quem que são os anexos? Placenta, saco vitelínico, córeo, ânio. Com essas células, você poderia criar um indivíduo inteiro. Eles já estão fazendo isso no laboratório. Eu vi outro dia que eles estavam, sabe, bezerro? Ao invés dele ser criado lá, ele tinha um útero artificial. Como assim, professora? Provavelmente, eles pegaram aquela blástula, né, usaram as células ali do embrião, e como ela pode se diferenciar nos anexos, fizeram os anexos todos e colocaram lá, dava até para ver que era transparente, sabe? Dava até para ver que era transparente. Então, colocaram tudo ali e fizeram o indivíduo, ele já estava bem grandinho. Então, é capaz, se eles fazem com animal, possivelmente, né? Posteriormente, a gente vai ter outros seres aí. Então, as células tronco embrionárias são retiradas do embrião, que vem da mórula e da blástula, que é aquele que eu mostrei para vocês. A multipotente é aquela que forma todos os tecidos, mas não forma os anexos, tá? Ela é menos potente do que a totipotente, mas ainda assim excelente para as pesquisas, porque ela vai formar qualquer tipo de grupo muscular para formar qualquer tecido. Isso já é bom, né? Então, que eles criaram, então? Como não tinha muitos embriões, como a pesquisa estava caminhando e tudo, 2 indivíduos que ganharam o prêmio Nobel, eles criaram essas células pluripotentes induzidas, criaram em laboratório. Então, eles pegaram o quê? Células de qualquer local, as células que já estão adultas, não de embriões, e regrediram essa célula, tá? Como que eles fizeram isso? Vamos ver? Então, eles induziram essas células a se tornarem totipotente. Vamos lá para nós ver como é que é. Isso é maravilhoso, pode curar doenças, um câncer, por exemplo, ou se a pessoa teve um infarto, né? Injetar no coração, mas aí nós vamos ver o que acontece. Quem que descobriu, então, as células-tronco reprogramáveis, que é a que é induzida em laboratório? Foi o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, o britânico John e o japonês lá, Shinya, né? Shinya.
eles mostraram que as células maduras elas podem ser reprogramadas e se tornar outra vez pluripotente. Ele vai regredir aquela fase de embrião sem precisar do embrião. Olha que legal. Ou capaz de gerar uma série de tecidos diferentes do organismo, célula tronco pluripotente induzidas, que a gente chama de IPS, tá? Então, abriu os caminhos, né? Eles começaram a investigar o funcionamento das doenças e potencialmente as novas terapias através das células tronco reprogramadas, porque aí já não ia precisar esbarrar no conselho de ética, né? E aí, o que eles fizeram? Também poderia ser utilizado nas células cancerígenas, porque quem faz o tratamento através de quimioterapia, a gente sabe ainda hoje que a quimioterapia ela vai ajudar, mas vai matar as células cancerígenas e as outras células também. Por isso que o indivíduo fica tão frágil, né, tão fraco. Então, através dessa descoberta, vai ajudar também nessa parte aí de tratamento do câncer, tá? Aqui, gente, então, reversina, tá vendo? Que os rapazes lá criaram para poder fazer com que as células regredissem, né, para aquelas pluripotentes. Então, eles vão desdiferenciar. As células não são diferenciadas quando formam um tipo de tecido para formar o órgão. Então, aqui eles vão regredir a célula até o estágio lá da blástula, tá? Então, qual que é o uso? Né? O exemplo terapêutico. Várias pesquisas apontam que ao injetar as células-tronco, por exemplo, as embrionárias, né? No coração infartado ou no cérebro que sofreu derrame, o AVC, né? Acidente vascular cerebral, porque no infarto as células morrem, uma parte do coração já não funciona. Então, eles começaram a injetar essas células no coração, no cérebro, né? Quando teve o AVC, para repor os tecidos. Aí, o que aconteceu? Qual que é o risco disso? As células, por exemplo, eles começaram a olhar depois, olhando esses pacientes, e tinha, por exemplo, célula de dente no cérebro, célula de outro local, né, do corpo, diferenciando em células que não eram os neurônios, por exemplo. Isso é um risco. Além do que, a resposta imunológica permanente. Né? A resposta imunológica permanente, que as células de defesa vão para aquele local porque ela não reconhece aquele tecido, né? Que está diferenciado em outros tipos ali. Diferenciar um tecido que não estava previsto. Pode crescer de maneira irregular, como eu falei. E eles olhavam também, o DNA também estava diferente, como eu falei com vocês no início, né? Que para determinado tecido vai diferenciar em um tipo ou em outro, né? De onde se obtém as células-tronco? São obtidas de embriões descartados em clínicas de fertilização in vitro. Quando uma pessoa contrata uma clínica para fazer um bebê de proveta, por exemplo, quem tem dificuldade para engravidar, né, eles produzem vários embriões. Vocês pegam vários óvulos e vários espermatozoides. E desses, vários embriões vão ser descartados. Por quê? Porque ele tem um tempo, né? Acho que 3 anos, aí ele já não vai ser utilizado mais. A Lei de Biossegurança de 2005, quer dizer, novíssimo nessa lei, autoriza a doação desses embriões às instituições que utilizarão como células-tronco embrionária para as pesquisas, mas é preciso a autorização dos pais e que os embriões tenham sido armazenados eles tenham sido armazenados há mais de 3 anos. Depois desse prazo, a chance de desenvolvimento do embrião é muito pequena e ele já poderia ser descartado, por isso ele vai poder ser utilizado para células-tronco. Então, essa lei de biossegurança é respeitado caso os pais contratantes da fertilização, por exemplo, tenham uma religião que não considera adequada a utilização dos embriões, vai esbarrar, né, em coisas que não vai poder ser descartado, não vai poder ser utilizado daquele casal, por exemplo, os embriões, né? Se o embrião tiver uma grande chance de dar origem a uma nova vida, esse descarte não deve ser feito. Temos que respeitar os limites éticos. É muito importante que a pesquisa científica não afete a cultura e a religiosidade das pessoas. Devemos estar atentos a isso por uma questão de respeito, né?
Aprendemos sobre as células-tronco. O que nós aprendemos na aula de hoje? Aprendemos sobre as células-tronco, como elas são formadas, como elas são reprogramadas para formar outros tecidos. Vimos que a ética serve para proteger e mediar as pesquisas, né? Eles não são livres para fazer do jeito que quiserem, tem um conselho de ética. Existe comitês de ética como instância de controle social que regula as pesquisas que envolvem seres humanos e animais, visando garantir o respeito e a prevenção de danos. Se causar dano a alguém, não vai fazer, né? Vai ser coibido. Estudamos como a célula-tronco dá origem a outras células do nosso corpo e como são formados outros tecidos, a morfologia, a função, diferentes a partir dessa célula. Tá certo? Então, gente, essa é a última aula, né, desse ano letivo, do 4º bimestre. Eu espero que nesses meses de estudo, através dos PETs, e das nossas aulas, que foram todas contextualizadas, né? A gente trouxe muita novidade, que tenham plantado em vocês o gosto pela busca de informações sobre os diversos assuntos. Sintam-se empoderados. Vocês têm esse poder de busca de informação. Vocês são capazes de pesquisar, né? Sobre as aulas. Então, você sempre busque mais informações sobre as aulas, sobre os temas todos, as temáticas, se desenvolva além das aulas, né? Que as informações adquiridas através das aulas possam servir para vocês se cuidarem e ajudar outras pessoas que precisam desse conhecimento. Então, meus amores, aqui eu me despeço de vocês, agradeço a oportunidade e espero que vocês aproveitem e passem para outras pessoas. Bye, bye!